últimas semanas, falamos de conceitos importantes para a gestão financeira de qualquer negócio e também de DRE. Os tópicos podem ser encontrados nos vídeos aqui no canal. Hoje, seguindo o cronograma, falaremos de análise vertical da DRE. A análise vertical da DRE é uma ferramenta poderosa de análise na composição do resultado. Através dela, conseguimos entender de forma mais clara como o lucro ou prejuízo do exercício foi construído. Essa avaliação tem como base a comparação de quão significativo impostos, custos e despesas foram em relação às receitas. Muito importante anotar algumas regras nessa avaliação, pois se não forem obedecidas, algumas distorções podem influir negativamente em suas conclusões e decisões. Vamos a elas. Impostos indiretos sempre devem ser comparados à receita bruta. Os custos, as despesas e outros itens de resultado sempre comparados com a receita líquida. Já o imposto de renda e contribuição social sobre lucro sempre deve ser comparado ao lucro operacional. Lembrando que receitas brutas e líquidas sempre estarão limpas de descontos e cancelamentos. De uma forma simples, quando efetuamos a análise vertical, estamos compreendendo quanto gastamos em cada atividade para cada real gerado. Assim, vamos ver como tudo isso funciona. Então aqui está um exemplo da análise vertical. Primeiro nós colocamos todos os itens que compõem, que queremos analisar: receita bruta, imposto sobre vendas, receita líquida, custos de vendas, margem bruta, despesas de vendas, despesas administrativas, resultado financeiro, lucro operacional, imposto sobre lucros, lucro líquido. Na sequência, nós colocamos os valores que nós obtivemos no período em que nós estamos analisando, seja ele mensal, trimestral, semestral ou anual. Depois, claro, a gente aplica a fórmula pura e simples. Como vocês podem ver, receita bruta eu divido por receita líquida. Imposto sobre vendas eu divido por receita bruta e assim por diante. E aí nós chegamos aos percentuais que nós estamos analisando. Já me abordaram em cursos presenciais com as seguintes perguntas: por que impostos sobre vendas são calculados sobre receita bruta? Por que custos são calculados sobre receita líquida? Por que impostos sobre lucro são calculados sobre lucro operacional? Pode parecer estranho, mas atender esse formato de cálculo objetiva manter a correta proporcionalidade. Vamos ver o que acontece. Então, quando nós fazemos a comparação dos impostos sobre vendas com a receita bruta, nós estamos tentando atingir o que é? A taxa efetiva. O que é a taxa efetiva? É quanto ela corresponde àquilo que eu gerei no total de receitas. E por que isso? Quando eu analiso a receita bruta ela contém os impostos que não são uma receita minha. Impostos não fazem parte do meu dinheiro. Eu pura e simplesmente faço uma arrecadação e um repasse para o governo. Ao invés do governo cobrar o consumidor final, ele obriga o prestador de serviço ou o comerciante ou o produtor a cobrar do consumidor final e fazer esse repasse. Tanto que se você não fizer o pagamento desses impostos, você pode ser preso por apropriação indébita. Quando a gente está falando de custos, a gente está buscando a margem real. E o que significa isso? Eu quero saber quanto o meu custo que eu paguei, que eu estou pagando com o dinheiro da minha receita, com o meu investimento, corresponde à receita que eu gerei. E daí eu tiro quanto é a margem bruta. Olha o que acontece se eu faço a análise errada. Se eu fizer a comparação a última coluna ali, a errada, é a comparação do meu custo com a minha receita bruta. Se eu faço essa comparação, o meu custo corresponde só a 29% da minha receita. E aí eu tenho que eu gero uma margem bruta de 71%, o que está errado. A minha margem bruta real é de 65% e o meu custo corresponde a 35%. Olha a divergência que dá. Se olhar em termos de custos, eu consigo imaginar que meu custo é quase 20% menor do que ele realmente é. E a minha margem, ela aparenta ser quase 10% maior do que ela no final. Olha o tamanho da distorção que eu posso provocar na minha análise. Quando eu estou olhando os impostos sobre lucros, eu estou olhando também a taxa efetiva. Então eu quero saber se o cálculo do imposto que foi calculado lá embaixo ele está razoável ou não. Normalmente, esses dois impostos, eles somam algo em torno de 33,3%. Se eu fizer a comparação com a minha receita bruta,
lá em cima, ou mesmo com a minha receita, o que acontece? Eu tenho que ele equivale a 10%, vou achar que eu estou pagando super pouco imposto, quando na realidade o imposto real é equivalente a 33%. Entender a importância de se obedecer esses critérios dentro da análise vertical? Agora que a gente já sabe as regras de montagem da análise, vamos entender como utilizar essa ferramenta. Quais são as questões e conclusões que podemos obter através delas? Vamos voltar no primeiro quadro com ele entender como efetuar as primeiras conclusões. Então, de novo, nós temos o quadro com as receitas, os valores e aí os percentuais calculados corretamente. E quais são as perguntas que eu tenho que fazer a cada uma das linhas que eu crio ou que eu calculo lá dentro? Então, no caso da receita, eu preciso saber se a receita bruta só tem as receitas válidas, se ela está correta, se ela não está inundada com nenhuma receita que não deveria estar lá dentro. Os impostos, eu preciso saber se a taxa efetiva corresponde à do segmento. Note, cada segmento, por exemplo, serviços, comércio, tipo de comércio, comércio eletrônico, comércio de vestuário, etc. e tal, ele tem um percentual próprio, que mesmo que não seja igual por características, por exemplo, eu posso produzir e vender, eu posso só revender, eu posso importar e revender, mesmo que não tenha a mesma característica exatamente, não seja exatamente o mesmo negócio, ele é muito parecido, então eu tenho que estar dentro de uma média geral daquele segmento. A receita, eu preciso saber, a receita líquida, se ela está calculada corretamente. Então, ela está devidamente, ela considera a receita bruta devidamente reduzida dos impostos corretos? Se tudo isso está correto, eu posso dar sequência. Os custos, faz sentido para o segmento? De novo, sempre devo procurar, dentro do meu segmento, coisas que fazem sentido. Eu não posso ter, por exemplo, uma prestação de serviço de limpeza com um custo de 80% se os meus concorrentes têm 60%. Então, a ideia, quando eu faço esse tipo de análise, é entender se eu estou fazendo da forma mais eficiente ou não. A margem bruta, que é o resultado da receita menos os custos, óbvio, se eu estou procurando um custo que faça sentido, a margem também tem que estar muito próxima daquilo que é do segmento. As despesas de vendas fazem sentido para o negócio? Aí nós voltamos àquilo que nós falamos na DRE. Quando eu tenho as despesas de vendas de uma marca muito nova, ou eu tenho um produto muito novo, eu tenho a tendência a gastar um pouquinho mais com despesas de vendas, por conta de promoções, por conta de propaganda, de marketing e tudo mais. Com o tempo, com o amadurecimento da marca e o reconhecimento da marca e também do produto, o que acontece? A tendência disso é haver uma redução. Então eu consigo saber se existe um balanceamento aí dentro ou não. Despesas administrativas, eu também preciso saber se faz sentido para o negócio. Quando eu falo de startups, a despesa administrativa ela pode ser um pouquinho mais alta, girar em torno de 25%, 30%. Essa é a experiência. Quando eu tenho um negócio mais maduro, ela não pode ultrapassar muito a linha dos 10%. Se ultrapassar, significa que eu estou inchando muito meu time financeiro, meu time de RH, meu time de marketing, ou existe um erro aí dentro que eu tenho que analisar e ver o que é que está gastando demais, ou erro de classificação. E meu resultado financeiro? Eu também preciso entender se isso faz sentido. Eu tenho muitas aplicações financeiras, eu tenho muitos empréstimos, o que é que está gerando um resultado financeiro negativo muito grande? O que é que está gerando uma receita financeira muito grande? Esse tipo de análise vai poder ser feita à medida em que eu faço análise vertical. O lucro operacional, eu vou de novo fazer uma comparação com o meu segmento e tentar entender se eu estou performando de forma correta. Na sequência vem o lucro, os impostos sobre lucros, que aí eu vou entender se a taxa efetiva faz sentido, como a gente comentou lá atrás. E o lucro líquido, que eu vou buscar uma média também dentro do segmento. É difícil, eu posso encontrar explicações para que, por exemplo, eu tenha um lucro líquido, uma margem líquida de 40%, enquanto o segmento é de 20%. Mas eu tenho que entender se isso é real ou não. Eu posso estar deixando de considerar algumas despesas, alguns gastos, que vão fazer com que eu faça uma análise errada e eu posso acabar estourando o negócio um pouco mais para frente por conta desse erro de análise. Então, por isso que é importante você ter um alinhamento mais ou menos com o segmento, com empresas que têm mais ou menos o seu tempo de vida, ou quando você olha para empresas que estão mais maduras, é para você poder planejar onde você quer chegar ou o quanto você quer ser melhor.